Você já pensou como seria se o Saitama entrasse em Hogwarts? Pois é, alguém pensou e fez um anime sobre isso. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pocotaku. Eu sou o Alisson. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e também ative o sininho para receber todas as notificações do canal. O link nas nossas redes sociais vão estar aqui na descrição, então segue a gente lá. Deixe seu like no começo do vídeo para estar nos ajudando. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre Mashle, que é mais um anime dessa temporada de abril. O anime começa nos explicando que aquele é um mundo de magia, e por isso todos de lá conseguem usar magia muito facilmente, e que a magia foi um presente divino dado a eles, e por isso habilidades com magia determinam seu estado social nesse mundo. E nessa terra que é normal ver dragões voando, há um ser totalmente em disparidade com o mundo, e esse tá levantando um peso extremamente pesado muito rápido, e depois do seu treino ele vai e come o seu profiterole, né? Um pós-treino, né? Depois disso é mostrado um velho e o seu nome é Regro, e ele mora com seu filho em uma casa no meio da floresta, e ele diz que já fez muitas besteiras quando era mais novo, mas agora ele já nem se irrita mais com nada, porque a experiência adquirida com anos ensinou a lidar com o estresse. E de repente a porta é arrebentada e o seu neto entra, e o nome dele é Mesh, e o velho ele fica doido porque o Mesh quebrou a porta, mas ele diz que não sabia se era para puxar ou para empurrar, então ele resolveu arrancar a porta. E de tanto o seu avô brigar com ele, o Mesh ele acaba se sentindo mal e diz que vai consertar. Mas o avô dele, com pena, diz que o que importa é que ele está arrependido. Mas o Mesh ele vai e tenta colocar a porta no lugar, mas ele está colocando do lado errado, e isso só faz o avô dele voltar a ficar mais estressado ainda. E de tanto bater a porta para colocar ela no lugar, ela acaba quebrando, mas o avô dele só diz para ele parar. E depois disso eles vão tomar um chá. E o Mesh ele pergunta pro seu avô por que ele o faz treinar apenas o físico. E quando o seu avô ia falar, ele acaba pensando que é porque o Mesh é diferente dos outros e não consegue usar nenhuma magia. Mas ele não explica isso pro Mesh e só diz que vai falar com ele depois. E ele diz que vai sair de casa e pede pro Mesh ficar cuidando de lá. Mas antes dele sair, ele diz que em hipótese alguma é pro Mesh ir para a cidade. E ele diz que não vai, mas quando o velho sai de casa, a primeira coisa que ele faz é pegar a sua bolsinha e também sair em direção à cidade. Já na cidade, ele vê todos usando magia e pensa que eles também podem utilizar as mãos. E ele finalmente chega ao seu destino, que era para comprar mais profiteroles. Mas ele estava tão empolgado para isso que ele acabou amassando as moedas que estavam na mão dele. E o vendedor ele fica assustado porque ele fez isso apenas com as mãos. Mas o mestre diz que vai consertar. E ele pega as moedas e uma após uma ele vai desdobrando elas com os próprios dedos. E isso só deixa o vendedor ainda mais assustado. Mas ele vai e entrega os doces que ele tinha pedido. E quando o Mesh ele vai saindo de lá, o seu capuz acaba saindo de cima da sua cabeça por causa do vento, e o pessoal que estava na rua ficam olhando para ele, espantado porque ele não tinha uma marca no seu rosto. Mas eles não dizem isso para ele, e ele vai e sai de lá. E começa a passar uma reportagem onde diz que o Visionário Divino foi escolhido, e que ele é de um colégio de prestígio, e o seu nome é Raine, do colégio Easton, e que esse título é concedido ao estudante mais excepcional do ano, e ele concede elevação à nobreza e também um bônus de 100 milhões. E quem tá ouvindo isso é um policial que tá torturando um homem que foi preso por ter cometido um pequeno roubo. Mas mesmo assim o policial coloca toda a culpa nele por essas horas extra trabalhadas. Mas antes que ele possa fazer mais alguma coisa com esse homem, o seu telefone toca avisando que tinha um garoto na cidade sem a marca no rosto. Já na cidade, o Mesh ele tá andando totalmente despreocupado ali, comendo o seu profiterole, até que ele acaba esbarrando em um policial. E esse policial ele fica extremamente zangado porque agora o uniforme dele estava sujo. E o Mesh vai e rasga a roupa do cara, dizendo que ia lavar.
Mas o policial, ele fica com mais raiva, porque aquela roupa agora não serve mais como uniforme. Mas outro homem acaba chegando lá e o nome dele é Brent. E ele chega lá para saber o que era aquela confusão. E ele percebe que aquele garoto era o que tinham avisado para ele, o que não tem a marca no rosto. Mas o Mesh, ele está totalmente despreocupado com toda a situação ali e só tá de boca cheia comendo. E quando o Brent vai falar com ele, o avô do Mesh aparece e pega ele e sai de lá correndo pedindo desculpa pelo neto dele. Mas o cara, ele começa a rir e diz que essa é a chance perfeita dele ser promovido. E pega a sua varinha e conjura uma magia que cria um pássaro e manda eles seguirem. Já na sua casa, o Regro, ele começa a reclamar com o Mesh porque falou para ele não ir à cidade, mas ele foi de mesmo jeito. Mas o Mesh, ele pede desculpa e diz que não vai mais. E ele fica triste. E por ver que ele realmente estava arrependido, o seu avô diz que não vai mais ficar com raiva. Mas, como punição, ele terá que repetir todo o treinamento que ele fez pela manhã. E o Mesh, ele concorda e entrega os profiteroles que ele também tinha comprado para o seu avô. E para evitar que ele quebre a porta novamente, porque dá para ver que ela tá toda remendada, o Regro, ele vai lá e abre a porta para ele. E ele fica pensando que o Mesh, ele é muito dócil para um garoto daquela idade, mas que até ele mesmo tem interesse em ir à cidade, mas ele sempre evitou. Por isso que eles vivem na floresta. Mas agora a polícia mágica sabe da existência do Mesh. Então ele vai ter que agir logo. E quando o Regro, ele olha pela janela, ele vê aquele pássaro mágico. E a parede da casa é derrubada. E quem já estava lá era o Brent e outros 2 policiais. E eles estavam lá atrás do Mesh. Mas o Mesh, ele estava treinando com aquele peso novamente, como se aquilo dali não fosse nada. Até um esquilinho que estava assistindo aquele treinamento fica totalmente em choque. E como o Mesh tinha levado a sério, o treinamento que ele tinha que fazer não durou nem 5 minutos. E agora ele ia voltar para casa para comer. Mas quando ele ia entrando em casa, ele escuta o Brent falando com o avô dele. E lá ele diz que foi um erro deixar aquele menino vivo. E explica que a magia prospera desde os primórdios, porque o sangue de crianças que não conseguem usar magia era cortado pela raiz. Eu sei que isso é até um pouco pesado de se falar, mas quem entendeu, entendeu. Mas eles acham que isso é um sacrifício necessário para o bem da sociedade. E por isso ele acha que quem não tem magia não tem direito e não merece nem mesmo viver. Mas o Regro, ele não quer falar, mesmo com o policial dizendo que abrigar uma pessoa sem marca é um crime. E ele não fala aonde o Mesh está. Mesmo ele estando sendo torturado, ele não fala nada. E ele começa a se lembrar do seu passado. E por ser muito fraco, ele sempre foi humilhado e tratado muito mal, ao ponto que ele pensou em ir de lojas americanas. E quando ele ia fazer isso, ele acaba escutando o choro de uma criança. E quando ele vai olhar, ele percebe que aquela criança foi abandonada por não ter uma marca no seu rosto. E quando ele pega essa criança em seus braços, ela vai e começa a rir. Ela para de chorar e começa a rir. E foi nessa hora a primeira vez que ele se sentiu necessário para alguém. E também foi quando ele jurou que mesmo não tendo laços de sangue e mesmo que o mundo rejeite aquela criança, ele iria cuidar daquele garoto como se fosse o filho dele. E ele vai e começa a gritar, dizendo pro Mesh fugir de lá. E por achar que o Mesh estava muito perto de lá, o Brent, ele manda aqueles outros 2 policiais irem atrás dele para achar que ele iria continuar ali batendo no velho. Mas ele não desiste e continua gritando pro Mesh fugir de lá. Até que aquele policial se irrita e prepara uma de suas magias para atacar o avô do Mesh. Mas, bem nessa hora, o Mesh, ele quebra a porta e acerta um soco em um daqueles policiais, o que faz ele atravessar a outra parede da casa e ir parar muito longe. E quando o outro policial ele vem tirar satisfação com o Mesh, ele vai e rasga o uniforme dele novamente e enche a cara dele de bolacha.
e depois dá outro tapa mais forte, o que faz ele sair voando de lá. E o Regro vai e pergunta por que ele não foi embora. E o Mesh explica que é porque eles são família e que eles só tinham um ao outro. E ele pede desculpa pelo seu egoísmo, mas ele vai mandar o Brand pro inferno. E o policial ele começa a sorrir e pergunta como que ele vai vencer se não consegue usar nem magia. E ele vai e prepara o seu ataque mais forte, que diz ser capaz de dispensar até mesmo um dragão. E ele lança no Mesh, mas ele consegue desviar aquele ataque com apenas uma mão, literalmente como se aquilo não fosse nada. E o policial ele fica assustado, se perguntando se realmente era possível desviar uma magia assim com uma mão. E ele vai e prepara outro ataque, só que dessa vez muito mais forte do que o anterior. Mas novamente o Mesh desvia com apenas uma mão, que ele vai e atira várias e várias vezes aquela magia, mas o Mesh ele tá o tempo todo fazendo pouco caso, jogando futebol com aquela magia, fazendo marabalismo, ou seja, nada atinge ele, até que ele vai e pega a varinha do seu avô que tava ali no chão, e o policial pensa que ele vai usar algum tipo de magia, e faz uma magia para se proteger, mas o Mesh ele vai e arremessa a varinha na direção do policial, fazendo um corte na bochecha dele, e diz que se ele encostar um dedo na família dele novamente, vai matá-lo. E o avô dele ele fica todo impressionado porque ele tinha treinado ele para poder se defender, mas não sabe como que ele chegou àquele ponto. E o Brand ali, meio que desistindo de tentar continuar com isso, propõe um acordo de fazer vista grossa para toda aquela situação para ele e pro velho. Em troca, ele vai ter que entrar em uma das escolas de magia e ele vai e explica o motivo, que é porque todo ano o aluno de maior destaque é escolhido por Deus para ser o visionário divino. Então o Mesh ele vai ter que entrar em uma dessas escolas e ser escolhido. E tudo que o policial vai querer em troca é os privilégios que essa posição dá e também o dinheiro que o título traz. E o avô dele ainda tenta dizer pro Mesh para ele não confiar naquele cara, mas o policial diz que se eles não aceitar, vai perseguir eles pro resto da vida. E se ele vai fazer isso, toda a nação vai fazer. E ele sabe que o Mesh é forte, mas o avô dele não era. E ele pergunta se o Mesh ele vai arriscar, mas ele diz que está dentro, ele topa aquela proposta. E o seu avô ele pergunta se ele estava doido, porque aquela era uma escola de magia. Mas o Mesh disse que estava tudo bem, porque a motivação dele era maior do que de todas as outras. E, além disso, ele quer voltar a ter uma vida em paz com o seu avô. E o episódio se encerra com o Mesh na porta do colégio, dizendo que ele quer viver uma vida tranquila com seu avô. E se o mundo não quer isso, então ele vai destruir o mundo com uma bela surra. E esse foi o fim do episódio. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixa o like no finalzinho do vídeo se ainda não deixou. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Comentem o que você achou. Vai ter review desse anime toda semana aqui no canal. Não se preocupe com isso. E, no mais, era só isso. Valeu e falou.